Som, teste, alto. Luísa, pode começar. Obrigada, André. Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Eu declaro aberta a sessão de audiência pública que faz parte da consulta pública CP 018-2022 SGM-SCDP, que o objeto é a parceria público-privada na modalidade concessão administrativa para a construção, reforma, conservação, manutenção, zeladoria, ativação e operação de atividades complementares de 4 edifícios na região central e também do Largo Paissandu. É importante a gente destacar que esse projeto faz parte do programa Todos pelo Centro e que, aqui no âmbito da nossa Secretaria de Desestatização em Parcerias, a gente também tem 2 outros projetos ativos que também fazem parte do programa. O primeiro é a ativação de imóveis, que consiste em um chamamento público para credenciar projetos que visem ativar imóveis ociosos ou subutilizados no centro, através de subvenção econômica, e que teve audiência pública ontem, e também o PMI da Esplanada Liberdade, que consiste na construção, na operação e manutenção de esplanada pública no bairro da Liberdade, que vai ser a maior esplanada da cultura oriental do mundo. Tanto a consulta pública de ativação de imóveis, quanto o PMI da Esplanada da Liberdade e o projeto do Paissandu Cultural ficam abertos para contribuição até o dia 15 de janeiro. Essa consulta pública está sendo conduzida pela Secretaria de Governo Municipal, em conjunto com a São Paulo Parcerias, e ela tem como objetivo colher da sociedade civil contribuições para o aprimoramento do projeto e dos documentos editalícios que a compõem. Ela está aberta desde 9 de dezembro e, como eu falei, se encerra no dia 15. Com isso, né, então, é nesse contexto que se insere a audiência que a gente está tendo aqui hoje. Ela é aberta aos cidadãos e instituições interessadas, e ela possui um caráter consultivo, e que tem por objetivo expor as principais informações com relação à modelagem do projeto, ensejando possíveis manifestações, perguntas e colaborações dos representantes. Eu vou abrir agora a palavra para a chefe de gabinete da Casa Civil, a Denise Soares, Casa Civil super parceiro aqui do projeto, e também para a nossa secretária, Tarsila Pérez, para que ambas façam suas considerações. Bom dia a todos e a todas. Agradecer a presença aqui nessa audiência pública, em que a gente discute a requalificação do Paissandu, a requalificação do centro como um todo, a revitalização do centro tem sido uma importante medida, uma importante demanda do prefeito para nós. Estamos cientes dos desafios que temos em trazer de novo moradores, lazer, compras, entretenimento para o centro, turistas, o que gera emprego, gera renda e uma requalificação das moradias para que todos possamos, de novo, morar no centro de São Paulo. Então, essa tem sido a tônica do prefeito Ricardo Nunes. A secretária Tarsila tem feito esse trabalho de olhar, de requalificar os imóveis. Nós fizemos uma série de ações, seja no âmbito legislativo, seja no âmbito executivo, de entender um pouco a demanda, o que precisamos melhorar, o que podemos fazer, ouvindo as secretarias de Direitos Humanos, de Assistência Social também, que a gente precisa olhar o centro como um todo, né? Nesse contexto, por isso que a Casa Civil está aqui também presente, nós coordenamos 2 ações da Prefeitura nesse sentido, que é o Todos pelo Centro, que tem um comitê intersecretarial, em que nós, digamos assim, gerenciamos as ações de todas as secretarias, sejam as ações ligadas à segurança, sejam as ações ligadas ao eixo social, sejam as ações ligadas à habitação. Então, nesse sentido da gente conseguir ter uma visão do todo com relação ao centro. E temos também um fórum de participação social, que também é coordenado pela Casa Civil, em que a gente está aberto aí para receber as demandas da sociedade civil, sejam entidades organizadas,
sejam cidadãos individuais, que queiram aí apresentar suas dores, suas preocupações, suas sugestões, principalmente com relação às melhorias que a gente pode ter para o centro de São Paulo voltar a ser um lugar de moradia, de convivência, né? Porque o que a gente vê muito aqui no centro são pessoas que vêm para trabalhar. O centro não é um local de moradia, apesar de toda a sua infraestrutura, de ser um polo de mobilidade. Então, a gente quer, de fato, enfrentar esse problema, requalificando moradias para todas as classes sociais. Então, a gente vai ter muita moradia de interesse social, a gente vai ter moradia, estamos dando apoio à requalificação de outras moradias, retrofit, reformas, investindo no comércio, dando incentivos para os comerciantes que querem retomar seus pontos aqui no centro, que a pandemia também prejudicou muito. Com isso, a gente torna o ambiente mais seguro, mais fácil para essa convivência como um todo e as pessoas se apoderando da cidade. Para finalizar aqui a minha fala, então, agradecer de novo a presença de todos vocês, colocar a Casa Civil à disposição, Tarsila, da Secretaria e de todos aqui presentes nessa escuta, nessa importante ação da gente revitalizar o centro de São Paulo. Tá bom? Além disso, só aproveitar também a gente está agora com uma possibilidade de ajuda do governo estadual também, que se mostrou bastante interessado em trazer mais secretarias, trazer talvez a sede do governo estadual para São Paulo, o que também é uma grande oportunidade da gente ter mais gente, mais estrutura administrativa olhando pelo centro de São Paulo. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Denise. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui nessa reunião virtual. Agradeço pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e esclarecer um pouco mais sobre esse projeto, que está em consulta pública, né, da PPP, do Núcleo Paysandu Cultural. Lembro que o projeto está em consulta até o dia 15 de janeiro, então, quem puder contribuir, e divulgar, né, esse período de consulta pública, nos ajuda muito, né? Como a Denise começou falando, esse projeto ele faz parte das iniciativas do programa Todos pelo Centro, que é mais uma das iniciativas que o prefeito Ricardo Nunes tem colocado em prática na sua gestão, que vem desde o programa Requalifica Centro, que traz incentivos, né, para um regime específico para a requalificação do centro de São Paulo, também o PIO Setor Central, né, e agora o Todos pelo Centro, que reúne uma série de iniciativas para ativar o centro de São Paulo. E isso acontece através de uma diversificação de ações, né, que vão trazer empregos, como a Denise falou, mais infraestrutura através da melhoria do transporte, como tem outros projetos que o prefeito mencionou recentemente em curso, com o BRT, como mesmo a própria Secretaria de Desestatização em Parcerias tem com o projeto da reativação, requalificação do Parque Dom Pedro, dos terminais urbanos, e a nossa secretaria, como uma secretaria meio, né, que atua em parceria com diversas outras secretarias da prefeitura, tem feito projetos já há algum tempo para contribuir com essa missão que o prefeito nos deu e deu aqui a várias secretarias, para colaborar com essa reativação do centro de São Paulo. E não é de hoje que nós vimos trabalhando nessa missão. Então, desde a requalificação do Vale do Anhangabaú e da concessão que tem trazido lazer e várias ativações por meio de atividades coletivas para a população, os projetos, né, que a Luísa mencionou há pouco, né, que estão aqui ainda ativos em consulta pública ou em fase de inscrição, como é o caso do PMI da Esplanada Liberdade e o projeto de chamamento público para ativação de imóveis.
projetos voltados à moradia social, também aqui na região central. Obviamente, um eixo fundamental para a ativação do centro é requalificar, por meio da moradia, de interesse social, né? Então, por isso, temos projetos de moradia social e infraestrutura social, que foram objetos aqui também de discussão pública, por meio de consulta pública no ano passado, e que estão com um edital para publicação breve. Também um projeto em parceria com a Secretaria de Habitação, que é esse da aquisição de imóveis, unidades habitacionais, das 45 mil unidades, né? Temos um edital agora aberto das 40 mil unidades. Enfim, essa aqui é mais um projeto, né? Esse em discussão é mais um projeto da área de desestatização em parcerias, que tem uma série de iniciativas em parceria com várias secretarias aqui da Prefeitura de São Paulo, para contribuir com essa missão de ativar o centro. Isso nós fazemos sempre em parceria com a sociedade, por isso aqui estamos, né, reunidos nessa manhã. Não vou me alongar, porque hoje a gente vai ter aqui a oportunidade de debater, de conhecer um pouco mais esse projeto e algumas outras iniciativas que eu discuti aqui brevemente. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e vamos aqui aproveitar essa manhã. Obrigada. Muito obrigada, secretária. Muito obrigada, Denise. Então, pessoal, eu queria só reforçar alguns pontos, tá? O primeiro é que, além desse momento de discussão que a gente está tendo a oportunidade hoje, a gente tem o e-mail institucional do projeto à disposição para vocês enviarem contribuições, dúvidas, sugestões. O e-mail é paicandu@prefeitura.sp.gov.br. Vou pedir para o pessoal reenviar aqui no chat para que todos tenham acesso. E também cabe dizer que os principais documentos relativos à modelagem do nosso projeto estão disponíveis para serem consultados no site da Prefeitura, e o link eu vou pedir para enviarem aqui também no chat. Com isso, trazendo alguns aspectos práticos de como vai ser conduzida a audiência e também algumas regras de condução. Ela tem o tempo de duração de 1 hora, tendo seu final previsto para as 11 horas, e há a possibilidade de prolongamento de, no máximo, 30 minutos adicionais, a critério da mesa organizadora. A audiência ela está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no canal da São Paulo Negócios no YouTube. E o link será também publicado no site do projeto, que a gente enviou o link no chat. Com isso, então, né, passando para as regras da condução. Quem vai fazer a apresentação do projeto é a São Paulo Parcerias, que cumprimento aqui toda a equipe e também a equipe da São Paulo Negócios. As perguntas e comentários vão ser preferencialmente enviados por escrito no chat da plataforma. Ao final da apresentação, as perguntas vão ser lidas por ordem de inscrição pelo André Aleotti, que faz parte da equipe da São Paulo Negócios. Elas vão ser respondidas pela mesa técnica, também uma por vez. E a palavra ela também pode ser passada para os participantes que queiram fazer algum complemento, mas a gente limita a 1 minuto e meio por pessoa para possibilitar que todos aqui tenham um momento de fala, caso desejem. Por fim, a gente lembra que os participantes deverão manter o áudio, né, então o microfone fechado, no momento que não estiverem com a palavra, e que caso a pessoa não feche o seu microfone, a gente vai poder estar desligando o áudio ou o vídeo dos participantes para garantir a ordem e a continuidade da audiência. Então, agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, da São Paulo Parcerias, que vai fazer a apresentação do projeto. Bom, bom dia a todos, né? Agradeço pela presença, pela oportunidade de apresentar, né, brevemente aqui o projeto. Então, preparei uma apresentação com o intuito de traçar os principais pontos. Todos enxergam na tela? Se puderem só confirmar. Sim. Bom, então, maravilha. Então, dando continuidade, a ideia é apresentar os principais pontos do projeto, né? E aqui eu abro, trazendo um pouco o contexto no qual o projeto está inserido, e pegando um gancho, né, com a fala da Denise, que é o desafio que foi posto na região central, né? Então, essa região ela conta com uma série de imóveis subutilizados, características essa que foi agravada no contexto da pandemia,
E o centro, além dessa questão dos imóveis, ele tem uma característica, que é a necessidade de ocupação noturna e aos finais de semana, né? Como a Denise pontuou, a gente sabe que fechado o horário comercial, você tem um grande esvaziamento da região central, e isso traz uma série de desafios, né, de problemáticas, não ter a presença da população na região. E, além disso, outra grande questão é que se constatou em algumas regiões insuficiência da parte de zeladoria e de segurança, né? Então, todos esses pontos, a gente sabe que eles não são estanques, né, que eles interferem entre eles, mas a gente entende que essa é a problemática a ser superada. Então, esse é um pouco do contexto que o projeto foi estruturado, e o que se pensou, né, qual foi o objetivo para a elaboração dos documentos editalícios, foi realmente engajar o privado na ativação continuada da região. Então, a gente vai ver como que isso foi pensado, né, e vou apresentando aos poucos os detalhes. Então, como se pensou essa ativação continuada, né? Acho que o primeiro ponto que eu queria destacar é a criação de um bloco de imóveis. Então, a ideia de ter realmente um ponto focal, uma ação direcionada, né, onde você não ativa um único imóvel, mas ativa um conjunto de imóveis, né, para que essa iniciativa ela atue um pouco como uma mancha de óleo, né, que ela possa ser uma mancha e que ela se conecte, possa se espalhar e permitir a conexão de áreas que já estão revitalizadas com áreas que ainda estão em processo de revitalização. Então, por isso que a gente vai ver aqui, esse é um projeto envolvendo 5 núcleos, né, e eu abordo em detalhe nos próximos slides, mas ele tem essa ideia de tratar de um bloco de imóveis. Outro pilar central do projeto é o que a gente está chamando aqui de atividade comercial direcionada. Então, já de antemão, né, os documentos editalícios eles definem qual vai ser a exploração de cada um dos imóveis, de acordo com a vocação, e de maneira a superar todos esses desafios, né, todas essas questões que a gente entende que são problemáticas na região central e que precisam de uma ação. Então, eu acho que essa primeiro pilar é essa atividade comercial direcionada, né, onde você pré-estabelece qual vai ser a atividade comercial explorada em cada um dos imóveis. O segundo pilar que eu gostaria de destacar aqui é o acesso social. Então, o projeto ele realmente foi pensado para garantir o centro para todos, né, que toda a população tivesse acesso ao centro e a essa região. Então, uma característica, né, do projeto, e ela é específica para cada um dos imóveis, e eu vou detalhar isso na sequência, mas é a existência de bolsas integrais para os equipamentos que vão ser desenvolvidos. Então, todos os equipamentos têm uma exploração direcionada, mas é um encargo também do parceiro privado prover bolsas gratuitas, né, para que a população possa utilizar os mesmos serviços que estão sendo ofertados e explorados pelo parceiro privado. E, além disso, além dessa utilização via bolsas, também tem uma série de atividades gratuitas que o concessionário tem que realizar. Então, a ativação do Largo do Paissandu, e aí a gente vai ver também no anfiteatro do Arte Palácio, também realizar atividades gratuitas. Eu entro no detalhe de cada um deles quando eu estiver falando dos imóveis, mas tem essa frente também de, além das bolsas, realizar atividades em cada um dos imóveis, e aí, dessa forma, permitir o uso integrado, né? Como a gente está falando do bloco de imóveis, permitir a sinergia entre eles e permitir que você tenha uma ativação conjunta dos imóveis, então, que você possa propiciar, numa mesma região, atividades de lazer, atividades de educação, e moradia, capacitação, né, e ter esse uso sinérgico entre todos os equipamentos que estão sendo desenvolvidos. Eu acho que isso vai ficar mais claro à medida que eu apresentar cada uma das destinações que estão sendo previstas para os imóveis. Bom, acho que esse era um pouco uma contextualização, né, e aqui eu já entro no detalhe da exploração prevista para cada um dos imóveis. Então, como eu tinha adiantado, é um conjunto de 5 imóveis, né, e eles têm o Largo de Paissandu. Então,
premissa é que o Largo do Paissandu seja um ponto de partida, né? Então, ele passa a ser um ponto central para permitir a requalificação e para permitir a ativação desse conjunto de imóveis. Então, além do Largo do Paissandu, a gente tem o Complexo do Boticário, né? Tem o edifício Arte Palácio, tem a Galeria Olido e o edifício Independência. Então, esse é um pouco o escopo aqui do projeto, né? E todos eles têm esse eixo, estão aí próximo, né, ao eixo da Avenida São João. Bom, então, entrando um pouco no detalhe, né, de quais são as intervenções previstas para cada um dos imóveis, né? Primeiro, o Largo Paissandu, que eu comentei aqui, que é o ponto de partida, né? E aí, então, os editais eles prevêem a requalificação da infraestrutura, então, possibilitar a implementação de quiosques ali para exploração comercial, e aí o que a gente está chamando de ativação direcionada, né? Então, além de instalar e explorar esse quiosque, então, provendo serviços, tendo ali um restaurante, ou tendo qualquer outro serviço para beneficiar a população e garantir a ativação, garantir que esse local seja frequentado pela população. Além disso, tem um encargo do concessionário promover atividades de interesse coletivo gratuitas, né? Então, são atividades abertas à população, e a gente está falando aqui de 15 horas semanais de atividades, e essa preocupação que essas atividades sejam realizadas no período noturno, né? Então, realmente possibilitar a ativação dessa região para além do horário comercial. Né? E, além disso, também é um encargo essa parte de zeladoria e segurança complementar, né? Então, ter ali uma vigilância eletrônica, ter uma limpeza complementar, de maneira a realmente revitalizar toda essa região do Largo do Paissandu. Bom, o segundo bloco, né, é o do complexo do Boticário, e aqui o que está se prevendo em termos de infraestrutura, né, a construção do empreendimento com capacidade de 308 apartamentos, né, já mobiliados, com foco em estudantes, né, isso tem a ver com essa sinergia que está sendo prevista para os empreendimentos. Eu chego lá na frente, mas tem um dos empreendimentos que está previsto a instalação de um centro educacional. Então, esse é o intuito, né, de realmente ter empreendimentos sinérgicos entre si, e além dos apartamentos, né, tem toda a área de lazer, coberta e descoberta. Também é uma obrigação do concessionário instalar a fachada ativa, né, então realmente ter essa interação com as pessoas, possibilitar essa interação da fachada, né, então permitindo a fruição pública. E aí, em termos de ativação direcionada, como eu comentei, a locação do apartamento mobiliado para estudante, mas de novo, né, é também uma diretriz o acesso social. Então, o que está sendo previsto, existe a previsão da exploração direcionada, mas também a previsão de 50% de vagas, né? Então, desses 308 apartamentos, metade deles tem que ser destinados a bolsistas, então bolsas integrais, né, para a população em situação de vulnerabilidade econômica poder participar também e usufruir do serviço que está sendo oferecido. Além de, então, reforço, né, a questão da locação social no térreo e, novamente, também escopo da parceria público-privada, a gestão e operação do empreendimento. Então, toda a gestão do empreendimento é realizada pelo privado, e uma coisa que se entende que é muito uma grande dificuldade, né, tem uma grande complexidade, é a questão da manutenção e zeladoria. E isso também é um encargo do parceiro privado, então, ao longo de toda a vigência, o parceiro tem que garantir que o imóvel está em condições adequadas, que toda a manutenção predial está sendo realizada e que esse imóvel não vai ser degradado, então ele vai estar em condições de uso durante todo o prazo da concessão. Aqui só algumas projeções, né? Essa é hoje a região ali do Complexo Boticário, e uma projeção,
enfim, esse é um projeto referencial, mas uma projeção do que seria o empreendimento a partir do momento que ele tivesse instalado. Né? Acho que mais um take. Depois. E aí a gente entra no próximo equipamento, que é o Arte Palácio, né? E aí só uma breve contextualização. O Arte Palácio, ele tem uma parte superior, que era um antigo hotel, e tem uma parte inferior, né? Que era um cinema, e esse cinema hoje ele é tombado. Então, os editalistas eles preveem o retrofit, né? Então, a requalificação de toda a parte do antigo hotel, né? Então, essa parte dos apartamentos, né? O retrofit das unidades de apartamento, né? E também o provimento de áreas de lazer dentro do complexo, e também o restauro do cinema que é tombado, né? Então, o restauro e a criação de um centro cultural com capacidade para quase 3.000 pessoas. Em termos de ativação direcionada, né, segue a mesma linha do Complexo Boticário, né? Então, alocação de apartamentos já mobiliados, né? Vamos para estudantes, e aí com a mesma premissa de participação social, né? Então, 50% desses apartamentos têm vagas destinadas a bolsistas, e além disso, é um encargo, não é só requalificar, mas é um encargo realmente ativar, né, toda a infraestrutura cultural do palácio, do cinema, né, do Arte Palácio, né, e prover atividades gratuitas para a população. Então, a gente está falando... Rodrigo, você está falando... Eu só ia pedir, se possível, para terminar a apresentação, e vocês... A gente vai ter na sequência, desculpa, só para alinhar, né? A gente vai ter na sequência e conclusão da apresentação do projeto um momento destinado para falas, né, contribuições. Então, vou só pedir para o Rodrigo terminar, tá bom? Muito obrigada. Então, tá bom, mas... Só retomando, então, então eu estava comentando da ativação direcionada do Arte Palácio, né? Então, uma parte é a alocação de apartamentos imobiliários, e a segunda é a ativação do Arte Palácio, e nessa ativação está prevista a realização de atividades gratuitas, né? Então, 55 atividades têm que ser realizadas de maneira gratuita. E, além disso, 10 dias de uso preferencial, então a prefeitura pode usar a infraestrutura para atividades institucionais. E, novamente, na linha do anterior, né, toda a operação e a parte de manutenção predial e zeladoria é um encargo do privado, então toda a parte de gestão é também um encargo do privado para esse equipamento. Então, também algumas projeções, né, de como é hoje a região e a previsão do edifício já revitalizado. E aí, entrando no próximo edifício, é o Olido, né? E é o que eu comentei, que é um centro educacional e de infraestrutura cultural. Então, o projeto ele prevê o retrofit de todo o edifício, então, adaptar, realmente transformar esse edifício para que você possibilite a instalação desse centro educacional, então, adaptar todos os pavimentos, aqui a gente está falando dos pavimentos superiores, né, para o centro educacional, com toda a infraestrutura, né, então, laboratórios, bibliotecas, salas de aula, espaços de convivência, e a requalificação do térreo, né, que hoje já é operado por cultura, né, então, e a ideia é requalificar essa infraestrutura e devolver essa infraestrutura requalificada para a gestão pela Secretaria de Cultura do que já é hoje o Rua Berlim, mas com a infraestrutura requalificada. Então, só trazendo alguns números, né, essa ativação direcionada, essa criação desse centro educacional, a gente está falando de mais de 3.000 vagas, né, 3.100 vagas para estudantes, e aí, de novo, né, pensando que essas aulas têm aulas de dia, de tarde, de noite, né, tem essa ativação noturna da região, e, de novo, o pilar que a gente já comentou, que é o acesso social, então 30% dessas vagas têm que ser disponibilizadas em bolsas integrais para a participação da população,
E aí a mesma premissa dos outros, né, que toda essa infraestrutura seja gerida pelo privado, seja garantido a qualidade da infraestrutura ao longo de todo o prazo do projeto. Também alguns slides de projeção, né, antes, o que se projeta, né, referencialmente para a destinação do espaço. E aí, por fim, já no final, o último bloco de intervenção, no edifício do Independência, e o que está se planejando, o que está estruturado, né, o que está modelado nos documentos editalícios, é a requalificação da infraestrutura para a instalação de um polo de inovação. Então, é requalificar todo o equipamento para receber um polo de inovação, né, o térreo permanece com a manutenção das funções atuais. E aí, o que é esse polo de inovação? Né? Quais são as atividades que estão sendo previstas? Então, a gente está falando de um programa de aceleração de startups, né? Então, são 260 vagas, e aí, novamente, 30% delas destinadas a bolsistas. A gente está falando de vocação empresarial, então, alguém que queira abrir um negócio, tem ali uma porcentagem, né, mais de 2.000 metros quadrados destinados a essa vocação comercial, e aí, de novo, 30% desse espaço deve ser disponibilizado gratuitamente para o empreendedor que queira, o empreendedor bolsista, né, que queira abrir seu negócio, vagas de coworking, né, então, trabalho, uma posição pontual de trabalho, né, a gente está falando de quase 230 posições de trabalho, mais 20 salas de reunião, com a mesma previsão para bolsistas, a instalação do Fab Lab, né, um laboratório com impressoras 3D e materiais de economia criativa, e também a previsão, claro, de exploração de fachada ativa, né, que é o térreo sendo ativado. E aí, na mesma linha dos demais, né, toda a parte de gestão predial, a operação de todo o empreendimento, toda a parte de manutenção e zeladoria, também é um encargo que o privado execute isso ao longo de toda a vida do projeto, né, todo o prazo do projeto. Bom, aqui também duas projeções, um antes e depois. E com isso a gente fecha, né, o que seria a principal destinação, e se encaminha para o final da apresentação, são alguns slides de maiores detalhes, né, do que é a projeção em termos contratuais e de modelagem econômica e financeira. Então, o projeto está estruturado como uma parceria público-privada, né, para construção, retrofit, manutenção, operação e exploração comercial desse núcleo de 5 imóveis, pelo prazo de 25 anos, né? E aí eu acho que um ponto importante destacar é que os documentos editalícios também prevêem um compartilhamento de receita. Então, tem uma banda de receitas e se porventura o parceiro privado tiver uma receita além do previsto, né, uma receita superior a 30 milhões de reais, ele deve compartilhar essa receita com o poder concedente. Então, tem essa captura de excedente, né, uma receita superior ao projetado no modelo econômico. Né? É uma concorrência nacional que ganha quem oferecer o menor valor de contraprestação, né? Então, é uma parceria público-privada, tem a previsão de uma contraprestação, desculpa, uma contraprestação anual de 14,3 milhões de reais. Então, os participantes que oferecerem o menor valor de contraprestação são os vencedores do certame. Né? Além disso, o poder público, ele realiza o aporte de recursos, no montante de 76 milhões de reais. Né? Esse aporte, à medida que a obra for sendo executada, esse montante de recursos é transferido ao parceiro privado, e aí também é uma remuneração do parceiro privado, exploração comercial direcionada, né? Como eu já comentei, mas no sentido de realmente engajar o parceiro privado, né? Então, parte da remuneração dele vem da exploração. Então, é um objetivo que o parceiro privado se engaje realmente
se empenhe em auferir parte da receita e realmente revitalizar e garantir essa ativação perene da região. Enfim, aqui são alguns slides das projeções econômicas, né? Eu queria chamar a atenção para os investimentos. A gente está falando de 189 milhões de reais de investimento para viabilizar o projeto, né? Então, são investimentos que vão gerar empregos, que vão gerar ativação e a revitalização da região, né? E, enfim, os outros dados são dados de projeção aí do que vai ser vamos dizer, o fluxo de caixa do concessionário que operar a concessão. Então, a gente está falando de 25 milhões de receita por ano, né? Um custeio de 21,2 milhões ao ano, né? E a contraprestação do poder público de 14,3 milhões ao ano. Bom, e aqui acho que é só um resumo, um breve resumo do que foi o projeto, do que se entende que são as grandes oportunidades que o projeto traz. Então, tem esse grande viés de valorização da cidade, né? A gente está falando aí de mais de 180, da criação de mais de 180 apartamentos mobiliados, né, para estudantes em vulnerabilidade econômica. Está falando da preservação do patrimônio, né? Temos 2 imóveis tombados, né, que é o caso do cinema, do Arte Palácio, e o edifício Independência, e também é um pilar, né, que se provém a lazer para a população. Então, tem as atividades, 15 horas de atividades gratuitas no Vale do Paissandu, atividades gratuitas, né, de entretenimento, shows, eventos realizados no auditório do Arte Palácio. Também se cria a oportunidade, então, a ideia é que esse núcleo passa a realmente capacitar a população. Então, só em bolsas gratuitas, aqui a gente está falando de 80 bolsas gratuitas para aceleração de startups, 950 bolsas de ensino para ensino superior, né? Quase 6 mil trabalhos gerados diretamente através dos investimentos. Então, a própria instalação dos equipamentos vai gerar emprego, né? E a ideia é também capacitar a população e gerar renda, gerar desenvolvimento para a região. E, com isso, você tem um Estado eficiente, né? Toda essa atividade econômica que está sendo criada vai permitir aumentar a arrecadação do município, né? A gente está falando de quase 13 milhões de reais de arrecadação de INSS, gerado com o projeto, né? E um contrato eficiente, né? Que permita entregar todas essas obras num prazo rápido e garanta essa ativação continuada ao longo de todo o projeto, né? A gente entende que o modelo que é proposto vai engajar o privado e vai fazer com que ele tenha interesse em desenvolver a região. E um ponto importante, né? O modelo de parceria público-privado, ele prevê a reversão dos bens ao final do prazo de concessão, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o privado ele realiza a exploração privada desses prédios por 25 anos, né? Seguindo todas as regras do edital, mas finalizado esse prazo, todos os empreendimentos voltam para a posse do poder público, né, e são revertidos ao poder público ao final do prazo da concessão. Bom, eu acho que esses eram os principais pontos que eu queria trazer do projeto, né, e apresentar. E só um último slide que eu gostaria de trazer em que momento da modelagem que o projeto está hoje, né? Hoje a gente está na fase de consulta pública, então realmente, como a Tarsila comentou, como a Denise comentou, como a própria Luísa comentou, é um momento de realmente ouvir a população, né? Tem uma modelagem preliminar do projeto, e esse momento é de ouvir a população, colher contribuições, realizar eventuais esclarecimentos, né? E aí o pessoal já divulgou aqui no chat nossos canais oficiais. Então, temos a audiência de hoje, mas também fiquem à vontade para submeter eventuais questionamentos, né, pelo e-mail oficial, para que, após essa fase de consulta pública, né, se realize toda a compatibilização dessas sugestões e eventuais alterações no projeto, né? Então, avaliar essas contribuições e ajustar os documentos editalícios, né, de acordo com as contribuições recebidas, para que só no segundo momento, a partir de todos esses ajustes, de eventuais ajustes no edital, se realize a publicação final
né, do edital de licitação, apenas somente depois de vencida toda essa fase de participação popular. Bom, acho que com isso eu termino minha apresentação e agradeço, eu passo aí a palavra para a mesa, para que conduzam os questionamentos. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. A gente já tem algumas pessoas inscritas aqui para falar. O primeiro é o Benedito. Benedito, fica à vontade para abrir seu microfone, só lembrando do limite de 1 minuto e meio para a sua fala, tá? Então, não, tá bom, não, minha fala é curta, né? Cheguei também, eu estava em outra reunião, cheguei um pouco atrasado, mas peguei um pedaço, temos acompanhado um pouco essa discussão, né? Mas a título de perguntas, por enquanto, né? Primeiro, eu acompanhei, né, junto com o pessoal do movimento de moradia ali, né, das ocupações da Rio Branco, né, a questão ali de toda a situação, né, da situação, né, do prédio, né, ali do Wilton Paes de Almeida, né? Pelo que eu vi, ele não aparece, né, nesse projeto, né? Se tem alguma perspectiva de diálogo com esse projeto, porque as famílias estão aguardando já há muito tempo ali o atendimento também habitacional, né? A outra coisa é a luta, né, que a gente faz, né, vem fazendo já há muitos anos, né? Eu estou desde 1997 fazendo luta, ocupação no centro da cidade, né? Nós temos ali 2 ocupações, né, na Rio Branco, né, juntas ali, né? Eu não sei ele perguntar para a João Marina, mas quase 500 famílias. Aí vai remover 500 famílias para colocar 180 estudantes, né? Então, eu não estou entendendo essa proposta, né? E para onde vai o povo, né, também, né? Como é que vai estar sendo pensado a alternativa habitacional? Porque esses prédios que estão sendo colocados aí para estudo, né, grande parte deles fez parte da luta da moradia dos nossos movimentos, né? E agora, né, uma outra destinação. E a outra questão é que todas as vezes que aparece ali 30% para tal coisa, para baixar renda, 30% para isso, não se fala o outro percentual para que vai ser feito. Estou entendendo que é para o mercado, mas não está meio subentendido, né? Então, eu queria entender, né, a exposição, por isso que eu fiz uma intervenção no meio, pedindo esse esclarecimento. Olha, se uma parte vai atender bolsista, a outra parte é o quê? Né? E qual que é também Benedito, a perspectiva de... Vou pedir para você limitar a sua questão, porque já está dando 2 minutos, a gente tem uma lista extensa de inscritos aí. Sim. Então, qual que é a perspectiva, né, de lucro desse projeto? E para encerrar, né, eu não vi nenhum diálogo, né, da proposta, né, eu até coloquei aqui no chat, vou ter que colocar, com, né, a igreja, né, do Rosário dos Homens Pretos, ali do Largo do Paissandu, em relação ao componente racial, ao componente todo o histórico da escravidão, né? Parece mais um embranquecimento do território do que, de fato, transformar aquele território que é um território popular, que tem centenas e centenas de famílias de baixa renda, colocando todo mundo para fora, né, para atender, né, mesmo ali, né, entender os interesses aí do mercado imobiliário. Preocupante o projeto e péssimo para o nosso movimento, né, para quem está fazendo a luta pela moradia. É isso que eu tenho a dizer sobre isso, do que eu vi, do pouco que eu vi, né? Obrigado pela consideração, Benedito. Luísa, se você quiser responder brevemente. Benedito, em primeiro lugar, agradeço, muito obrigada pela sua contribuição, ela está sendo registrada, né? Eu reforço que esse projeto ele está em etapa de consulta pública, que é justamente, né, como o próprio nome já diz, ela tem um caráter consultivo com toda a população, né? Enfim, não só com pessoas interessadas, mas com a população como um todo, e que futuramente, caso a gente opte por fazer a efetiva publicação do edital definitivo, depois do período da consulta pública, toda e qualquer questão que diz respeito a ocupações dos edifícios serão tratadas pela Secretaria Municipal de Habitação, que é a pasta responsável aqui na Prefeitura por tratar desses temas, que é quem tem o conhecimento, né, todo o seu procedimento tradicional, enfim, que realmente se apropria desse tema. Aqui na Secretaria de Desestatização e Parcerias, junto com a São Paulo Parcerias, a gente está apresentando o projeto e justamente colhendo
as contribuições de vocês. Então, eu agradeço e a sua contribuição ela foi registrada. Obrigado, Luísa. Seguindo a ordem, a gente tem um pedido de fala do Carlos Augusto. Carlos Augusto, se você tiver interesse ainda, por favor, abra seu microfone. A gente só pede para limitar em 1 minuto e meio sua fala. Aqui, estão me vendo, me ouvindo? Bom, Sim. eu participei da gestão de Gilberto Kassab na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Cultura, que desenvolveu estudos e projetos para a requalificação da Cinelândia como um todo. Desses projetos saiu, por exemplo, a qualificação a reforma do Anhangabaú, já não na gestão do Kassab, mas na gestão do Kassab saiu a Praça das Artes, a desapropriação do Arte Palácio e todo um projeto para o Paissandu, Lago do Paissandu. Esse projeto Lago do Paissandu contempla, esses projetos foram feitos, além da desapropriação do Arte Palácio, tem o restauro do Arte Palácio, já foi pago esse projeto ao escritório do Rino Leve, conduzido pelo arquiteto Paulo Bruna, que foi contemporâneo do Rino Leve, o autor do projeto, e isso foi acompanhado pelo Patrimônio Histórico, pelo Departamento do Patrimônio Histórico. Esse projeto existe, esse projeto está pronto, e ele não transforma o Arte Palácio em centro cultural coisíssima nenhuma, ele não tem condição nenhuma de ser centro cultural, ele seria um teatro de musicais e de óperas ligeiras, para se integrar à Praça das Artes. Esse projeto existe, só não foi licitado por falta de tempo. Outro projeto extraordinário que tem para essa região é o projeto da Escola de Circo, associado a um edifício de habitação social, ali justamente na área que vocês estão chamando ali na esquina da Rio Branco com o Lago do Paissandu. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: se é para desapropriar, porque eu estou vendo que vocês vão desapropriar tanto o Olido quanto o prédio Independência, muito mais conveniente seria desapropriar, do outro lado da rua, o edifício do Cine Ipiranga. O Cine Ipiranga é o único cinema de São Paulo tombado no seu interior e no seu exterior, ou seja, ele tem a característica extraordinária de mostrar como era a atividade cinematográfica 50, 60 anos atrás. Isso está... Carlos, desculpa te interromper, só para limitar seu tempo. Então, a pergunta é a seguinte: vocês têm conhecimento dos projetos da Secretaria Municipal de Cultura para o Largo do Paissandu? Luísa, Rodrigo, se vocês quiserem comentar a pergunta do Carlos, por favor. Acho que Rodrigo pode começar falando da parte técnica dos estudos e, eventualmente, eu faço uma complementação. Bom, a proposta pro projeto hoje envolve a destinação que foi apresentada nos documentos, né? Então, claro, eventuais estudos podem ser considerados uma versão final da modelagem, mas hoje a proposta de destinação dos equipamentos contempla as destinações que foram trazidas na apresentação de hoje, né? Então, não contempla desapropriações adicionais além das duas previstas, né? Então, os senhores conhecem o projeto da Secretaria de Cultura para essa região, feito na gestão de Gilberto Kassab? Projetos que estão lá na Secretaria de Cultura? Projetos nos quais a Prefeitura já investiu mais de 2 milhões de reais? Vocês examinaram esses projetos? Conhecem esses projetos? Desculpa, meu áudio está aqui meio ruim. Bom dia a todos. Bom, complementando, Carlos, muito obrigada pelo seu ponto. Sim, nós temos conhecimentos de ambos os projetos, o projeto do Circo Escola e o projeto de ativação ali do Arte Palácio. Foram projetos que entraram nas nossas análises em complementação a outras análises que foram realizadas. Acho super relevante a sua sugestão de desapropriação de um outro edifício também, acho que você deveria registrar isso nas contribuições por e-mail, e aí, de fato, são decisões estratégicas do Executivo Municipal atual, né, em definir qual seria o melhor tipo de projeto ali para aquela região, mas sim, eles foram considerados nos nossos estudos iniciais.
Obrigado, pessoal. Seguindo com as perguntas, aliás, antes de seguir com as perguntas, só uma questão, eu vi que bastante gente está usando o mecanismo de levantar a mão do Zoom. Eu vou pedir, por gentileza, para quem está usando isso, se inscrever pelo chat, para a gente conseguir garantir a ordem de inscritos, porque quando a gente usa esse mecanismo, a gente não consegue ver a ordem de inscrição. Mas seguindo pelo chat aqui, a gente tem 3 perguntas, eu vou ler elas na sequência para facilitar as respostas, tá? A primeira é: por que vocês não estão falando nada sobre os atuais moradores dos imóveis como se estivessem vazios? Os moradores e as famílias vão ser removidos? Quando os conselhos de ZEIS vão ser criados? A segunda pergunta, do Valdir, qual destinação o plano prevê para as famílias da ocupação Rio Branco Boticário, moradores do local há mais de 10 anos? E a terceira pergunta, do Vinícius, ele diz: o objetivo não é trazer mais gente para morar no centro? O projeto está propondo tirar as famílias que já moram ali? Não entendi a coerência entre propósito e projeto. Será que vocês poderiam explicar um pouco melhor esse aspecto? Essas 3 perguntas. Rodrigo, Luísa, se vocês quiserem comentar brevemente, por favor. Eu acho que, né, a SPP pode me complementar tecnicamente, mas agradeço a sua contribuição, ela está sendo registrada e, né, reforçando a minha última fala, com relação à ocupação dos imóveis, todas as tratativas de habitação, elas ficam a cargo da nossa Secretaria Municipal de Habitação, e que aqui hoje, no âmbito de desestatização e parcerias e com a SPP, a gente está discutindo a modelagem técnica, mas muito obrigada, está sendo registrada a sua contribuição. Luísa, eu faria uma complementação, então, em relação ao projeto especificamente, né, foi pensado ali para aquela área quais seriam os usos que teriam sinergia entre si, que poderiam propiciar, de fato, a ativação de uma região que é relevante em termos de patrimônio cultural e histórico para a cidade de São Paulo. Eu acho, por exemplo, a fala do Benedito, trazendo questões culturais de apropriação da região são super relevantes, Benedito. Eu reforço para que você indique esses pontos para a gente. O projeto tem o objetivo de propor um tipo de ativação para aquela área, sem desconsiderar a necessidade de residência para os demais. E aí existem outros projetos complementares que têm o objetivo de dar vazão para essa demanda habitacional como um todo, né? Então, acho que reforçar todas essas perguntas direcionadas para as questões de ocupação, elas vão ser lidadas com a Secretaria de Habitação. O projeto aqui, ele ainda é uma fase de consulta pública para discussão do modelo técnico que está sendo proposto, não tem nada de efetivo em termos de resultado para a desocupação das famílias que lá estão postas hoje, que vão ser direcionadas dentro do que a lei prevê, né, com a Secretaria de Habitação especificamente. Então, repasso, André, se você quiser continuar a leitura. Perfeito. Seguindo para as 3 próximas perguntas, a primeira, do Valdir, ele diz que encaminhou uma proposta de projeto realizada a pedido das entidades organizadoras da ocupação e oferecida à Prefeitura em 2018, sem nenhuma evolução. A Vitória pergunta por que na formação desse projeto as lideranças das ocupações do entorno não foram chamadas para conversar. E a terceira pergunta, da Luciana, ela diz que está confusa porque se fala em população, mas não indica a melhoria das condições das moradias existentes e consolidadas em ZEIS 3. Se Mariana, Rodrigo, Luiz quiserem comentar, se não... Acho que na primeira pergunta a gente registra, então, a indicação desse projeto, né? Luísa certamente vai fazer as vezes aqui para poder levantar o projeto no detalhe. André, se você puder me ajudar a retomar a segunda, para eu poder só claro. me confundir a na hora. segunda pergunta da Vitória, ela pergunta por que na formação desse projeto as lideranças das ocupações do entorno não foram chamadas para conversar. Perfeito. Eu reforço que esse é o momento em que nós estamos fazendo a abertura do projeto, né, explicando o detalhamento técnico e permitindo que todos os tipos de participação sejam encaminhadas. Então, esse é o momento em que a gente chama ocupações inclusive para que enviem suas contribuições para que sejam processadas para o desenvolvimento da modelagem.
Exato, vamos reenviar aqui o e-mail do projeto. Vocês podem enviar por escrito, que é justamente esse momento, né, consultivo para acolher aí da sociedade sua opinião e suas contribuições para a efetiva modelagem do projeto futuramente. E aí o terceiro, que é um comentário, não uma pergunta, só relendo para registrar, da Luciana, que diz que está confusa porque se fala em população, mas não indica a melhoria das condições das moradias existentes e consolidadas em ZEIS 3. Aqui. Bom, é um comentário, acho que a gente... Estou vendo aqui que a gente tem mais de 71 mensagens. A minha sugestão é de que a gente consiga fazer pelo menos uma leitura dessas para dar vazão, né? E possibilidade de fala para todos, e que, de repente, ao final, a gente faça um espaço de resposta, tentando contemplar ao máximo esses pontos, sem prejuízo da gente responder individualmente cada uma delas que forem enviadas para o e-mail. Perfeito. Então, eu vou ler em blocos de 3, e aí a gente vai analisando caso a caso, pode ser? Questão de ordem, André. Questão de ordem. Não está claro se é para se inscrever ou se é para fazer pergunta no chat. Não, o roteiro que a gente passou no início da audiência deixou claro que a inscrição é pelo chat, e aí, a partir da inscrição do chat, a gente vai lendo as perguntas ou dando a fala para cada inscrito. E a gente está seguindo a ordem do chat. Seguindo as inscrições do chat, uma pergunta do Valdir: a proposta das entidades prevê a construção de 432 unidades habitacionais no terreno da ocupação Rio Branco Boticário, atendendo as famílias moradoras da ocupação, com fachada ativa para as 3 vias. Um comentário, na verdade, não uma pergunta. A segunda pergunta da Jomarina, ela diz: e o edifício Wilton Paes, não será falado sobre? E terceiro, uma pergunta do Fernando: os moradores das ocupações que habitam no centro há anos não são mencionados na apresentação e parece que não serão contemplados nesse projeto. Na apresentação é mencionado todos pelo centro. Todos quem? Por favor, esclarecer. Acredito que acho que esses pontos já foram tratados. Não sei se Luísa, Mariana ou Rodrigo gostariam de... Não, eu reforço. Eu acho que é importante, né, para garantir, a gente tem um número extenso de pessoas pedindo a palavra, de que questões para contribuição, as pessoas estão tendo a oportunidade de dar sua fala, e eu reforço que o e-mail do projeto está 100% aberto. Vocês podem enviar a contribuição de vocês por escrito, vão estar registradas, assim como a audiência que está gravada, e vão estar sendo coletadas aqui por Desestatização e pela São Paulo Parcerias, para serem aproveitadas na modelagem. Eu acho, André, que a gente pode ir passando para as perguntas com relação ao edital, enfim. Isso. A gente tem agora uma série de pessoas que se inscreveram. Eu só queria Pois não, fazer um Rodrigo. complemento em relação ao Wilton Paes de Almeida, que ele não é alvo do projeto em questão. Tá? Perfeito. Perfeito. Agora a gente tem uma série de pessoas que se inscreveram para pedir a fala. Então, acho que a gente pode passar para eles. A primeira é a Lilian. Lilian, fica à vontade para abrir. Lilian Pires, só para deixar claro. Claro, fica à vontade para abrir seu microfone, só lembrando do limite de 1 minuto e meio, tá? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Eu queria fazer algumas colocações. Meu nome é Lilian Pires, eu sou professora de Direito, e a minha dúvida quando vocês colocam na modelagem a utilização desses imóveis, quem vai disponibilizar isso, obviamente, é o poder concedente. Se esses imóveis que podem pertencer à União, que estão em litígio de desapropriação, sem a posse ainda do poder público, ou também que estão ocupados, como vocês estão prevendo essa entrega? Porque se essa entrega atrasa, todo o projeto vai atrasar também, né? Então, a minha dúvida é se a gente já está prevendo aí um reequilíbrio, a gente está modelando uma concessão com um reequilíbrio pré-determinado. E a minha segunda dúvida é esse centro universitário que vocês estão prevendo, me parece que ele vai entrar como uma receita acessória, me corrijam se eu estiver errada. Então, deve ser um privado que vai operar esse local como um centro universitário, e quando vocês falam dessa reserva de vaga para bolsistas, seria bolsistas desse centro universitário.
Então, eu fiquei com uma dúvida exatamente sobre a modelagem, em especial sobre a liberação desses imóveis, porque essa é uma obrigação do poder concedente, não cumprida gera um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Então, a minha dúvida seria com relação a isso e sobre a questão dessa receita acessória, eventualmente, desse centro educacional, que me parece que será privado, e como que ele vai ser disponibilizado. Obrigada. Obrigado, Lilian. Rodrigo, se quiser comentar. Bom, então, os meus principais pontos, né, com relação à desapropriação, de fato, ela é um encargo do poder concedente, e os documentos editalícios já prevêem uma ordem de início mais alongada, né? Então, para esses imóveis de desapropriação, a ordem de início, né? Então, quando passa a valer todas as obrigações do concessionário, ela só vai ocorrer após o término da desapropriação. Então, os editalícios eles foram construídos para permitir essa questão e evitar eventuais propostas de reequilíbrio econômico-financeiro, né? Então, já na partida, já se pactua que essa ordem de início é mais alongada. Com relação ao seu segundo ponto, de fato, o seu entendimento está correto, né? A receita do fato, parte da exploração, o seu entendimento com relação à receita acessória está correto, parte da exploração é realizada pelo privado, né, no modelo de exploração privada, e aí ele oferece essas bolsas, é um encargo que ele ofereça essas bolsas gratuitamente para a população, né, de 30%, no caso específico aí da Olimpo. Desculpa, só não quero quebrar aqui o roteiro. Então assim, eu não consegui ver no projeto o que vocês estão chamando de prazo alongado, mas eu vou mandar essa sugestão. Acho muito importante definir a liberação. Todo mundo sabe que desapropriação é um problema sério e a gente tem ali muitas áreas ocupadas. Então, o que nós vamos fazer com relação a uma realidade posta de não liberação dos imóveis, senão a gente está assinando uma PPP com um reequilíbrio já muito bem estruturado e definido. E, segundo, essa questão da utilização vai ser o privado que vai colocar como receita, como é dele no sentido de operar, ele vai escolher livremente qual vai ser o centro educacional que vai estar ali. Só para esclarecer que eu fiquei com essa última dúvida. Desculpa quebrar o protocolo aqui. Tá. Só para ser bem breve, também dá tempo aos demais se manifestarem, a gente tem a minuta contratual no link que o pessoal disponibilizou, então lá você consegue ver as ordens de início, elas realmente são fracionadas para os imóveis, de maneira a contemplar essa questão da desapropriação. Então, peço a gente que você consulte, né, as minutas, e de fato, a exploração é privada, mas eles têm que sempre submeter o plano de exploração à aprovação do poder concedente. Então, ele pode propor, mas isso deve ser aprovado pelo poder concedente, qual vai ser a efetiva destinação. Então, para a implementação final, ele submete todos os planos, todas as destinações que ele vai dar para os equipamentos à aprovação do poder concedente. Esse é o racional que está ali no edital. Obrigado, Rodrigo. Seguindo a ordem aqui de inscritos, a Daiane Pettini pediu a fala também. Daiane, fica à vontade, só lembrando do limite de 1 minuto e meio. Bom dia, gente. Estou aqui representando o Elu Abadmin. Quero saudar primeiro Carmen Silva, que está aqui nos ouvindo, porque, para a gente, a luta de moradia e a luta de cultura são lutas conjuntas. Então, a gente está aqui nessa audiência querendo reafirmar que a luta por moradia, na verdade, é uma luta por vivência de qualidade nessa cidade, e a gente entende que a cultura também é um projeto que acontece conjuntamente com essa luta de moradia. Então, a gente quer reafirmar que é importante que os movimentos sejam ouvidos, sim, e que o ILU tem uma proposta de atuação conjunta com os movimentos sociais já em atividade,
com várias ocupações na cidade de São Paulo, e a gente entende que esses projetos podem conversar. Por quê? A gente tem uma oportunidade aqui de desfazer uma injustiça histórica, que é o fato do ILU não ter uma sede definitiva na cidade, e há 18 anos, esse bloco afro, que faz oficinas gratuitas aqui na cidade, termina o seu cortejo no Largo do Paissandu, na frente da igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos. Então, a gente tem uma oportunidade que a gente enxerga, que é da ocupação do espaço cultural do Arte Palácio como um espaço público, como sede do ILU Badmin, revertendo todas as nossas atividades que já são gratuitas para a população e tendo em vista a ideia de que o movimento de ocupação cultural desse espaço tem que ser feito em conjunto com os movimentos de moradia que já acontecem, e é uma parceria já ativa. O ILU já tem um projeto junto com a Faculdade de Arquitetura da USP, em parceria com a Raquel Raunic, que é a prefeita da USP nesse momento, um projeto de reforma de espaço para a gente conseguir ter a nossa sede definitiva, e a gente acredita que o Arte Palácio pode ser um espaço perfeito, já entendendo que o ILU é uma instituição que promove e que acredita nessa construção de inter-relação com os movimentos sociais. Cultura, luta pela moradia, são lutas conjuntas. Então, a minha pergunta é se é possível desmembrar esse projeto da parte dos apartamentos do Centro Cultural, e a nossa recomendação é que, com esse desmembramento, que esse centro cultural seja um espaço público que seja cedido para o ILU Badmin fazer as suas atividades, que já são gratuitas e que já acontecem com o histórico nesse espaço. Obrigada. Obrigada, agradecemos a sua contribuição. André, se quiser. A próxima pessoa inscrita é Antônia Nascimento. Antônia, fica à vontade, só lembrando do limite de 1 minuto e meio também. Olá, pessoal. Bom dia. Eu coloquei aí a importância que a gente entende da questão cultural, da educação, mas também eu coloquei uma questão aí, que existe um prédio aí que chama Cine Marrocos, está aí bem na esquina, e já está ali grudado com o Palácio das Artes, né? Ali no Paissandu. Por que não colocar esse prédio no projeto se ele está lá abandonado, sendo depredado diariamente, e outros também? Eu concordo que sim, a gente tem que trabalhar essa questão da cultura, mas não esquecer de forma nenhuma a questão da moradia para as pessoas sem teto. Tá certo? Vocês falam de 2 prédios aí que estão ocupados, que é Rio Branco há mais de 11 anos, a importância da luta dessas famílias, diária, para poder ter um teto para morar. O Arte Palácio também está ocupado, o cinema está lá, a gente entende que sim, o cinema pode ser utilizado para a questão cultural, a gente não tem nenhum empecilho sobre essa questão, a gente acredita que a cultura transforma, é um conteúdo importante, transformador, e as pessoas precisam disso. Agora, é importante também que vocês não esqueçam das pessoas que estão morando. O que vai acontecer? Para onde essas pessoas vão? Qual que é a determinação? Porque vocês estão falando, não, mas isso é uma questão da Secretaria de Habitação. Mas nós estamos falando aqui de prédios imóveis que já foram desapropriados com dinheiro público, inclusive o Arte Palácio foi com dinheiro como é o nome? Do Fundurb. Lá diz que seria para habitação, e aí, de repente, vocês colocam prédios aí que tem pessoas morando, que tem pessoas que agora têm um teto para entrar no projeto de vocês. E vocês esqueceram do Hilton Pass, que está aí parado, vocês esqueceram do Arte Palácio. Do lado da Praça das Artes, tem um prédio também que já está desapropriado, que também poderia ser utilizado, lá não tem movimento organizado, não é ocupação. Então, assim, a nossa preocupação é exatamente essa, é que a gente não está aqui contra a questão da cultura, mas a gente também está aqui numa fala para poder a gente estar trabalhando a questão das famílias que estão morando nesse prédio, que estão sem teto, e que a gente precisa também trabalhar uma questão de como atender todo mundo sem prejudicar ninguém, mas sim implantar a cultura, que eu acho importante para todos nós. Perfeito. Antônia, obrigado pela sua contribuição. Seguindo aqui a lista de inscritos, a gente tem um pedido de fala da Jomarina. Jomarina, fica à vontade para abrir seu microfone, só lembrando do limite de 1 minuto e meio, que, por favor, a gente pede para respeitarem, porque a gente tem uma lista extensa de inscritos
E a gente gostaria que o máximo de pessoas Isso, possíveis e que a nossa participassem. audiência tem um limite curto para se encerrar, considerando, né, que a gente já entrou aí nos nossos 30 minutos adicionais. João Marina, eu acho que seu microfone está fechado. Oi, sou eu? Oi, oi. Não, não. Então, acho que todas as pessoas aí que já falaram muito bem, né? A minha contribuição é o seguinte: eu sou daqui do movimento de moradia, faço parte aqui desses 2 prédios que estão muito citados, não sei qual é o motivo que só falam muito do prédio Rio Branco e Boticário, como a companheira Antônia falou, que tem outros imóveis aí que poderia não, pode estar nesse projeto aí. Nós aqui da Rio Branco, a gente já tem um projeto, como o Valdir, que é o arquiteto, ele falou desse projeto, dessas 46 unidades, né? E estou vendo que pelo projeto aí, pela essa PPPs, as famílias estão ficando de fora. As famílias já estão aqui nesses imóveis, vai fazer 13 anos, que eles estão aqui cuidando, zelando aqui do imóvel, reformar esse imóvel depois do incêndio do Hilton Paz, né? Esses prédios eles estão naqueles 51 imóveis, né? Depois do Hilton Paz, e aí, de repente, chega essa PPP sem consultar as coordenação do movimento, né? Parece que é uma coisa que vai se fazendo por debaixo dos panos, que a gente não sabe, não sabia de nada, como se a gente, os sem-teto, fosse invisível, né? Peço que vocês revejam esse caso, vejam uma situação, vejam o que vai fazer com essas famílias, que não adianta só falar aí, a Secretaria da Habitação vai conversar com a Secretaria da Habitação. Eu acho que todas as secretarias, elas têm que estar junto para dar uma solução, porque o projeto aí que eu estou vendo, né, esse da cultura, é da cultura, da Secretaria da Cultura, não é da Habitação. Então, acho que tem que sentar essas secretarias para conversar, porque nós temos o projeto, nós temos esse projeto de 460 unidades aí para as famílias. As famílias aqui já têm toda a sua vida no entorno. Aí, de repente, vem essas PPPs aí, que fica tudo igual, todo mundo perdido, né? Então, espero que vocês revejam isso, né? Tem a companheira Carmen, que vai falar, que também faz parte do movimento aqui da Rio Branco e a Boticário. João Marina, obrigado pela contribuição. Seguindo a ordem de inscritos, o Josias Filho pediu a palavra. Josias, fica à vontade, por favor. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Eu não sou tão qualificado quanto as lideranças de movimentos, então eu vou observar só um ponto que é mais conceitual. Esse discurso da revitalização me parece já bastante superado, porque ele parte da ideia sugerida de que algo precisa de outra vida, e não é verdade. O centro tem a sua própria vida, com a sua própria dinâmica, do jeito como ela já funciona, assim como também não é correto afirmar que quando o comércio fecha, a vida acaba. Afirmar ou sugerir. Isso não é verdade. Eu moro aqui há 15 anos e transito pelo centro a hora que eu quiser, até às 3 ou 4 da manhã, com os riscos de perigo que qualquer cidade do tamanho de São Paulo oferece. Então, eu queria só, talvez, contribuir com esse comentário, observando também algumas faltas, né? Eu acho que essa questão ela é intersecretarial e a gente não está vendo essa representação aqui, que seria muito importante na medida em que vocês coletam as contribuições e dizem para a gente foi coletado e procurem as secretarias. Essa falta é bastante notória e, de fato, como o Calil, por fim, observou, poxa vida, a gente tem projetos antigos já e que eu acho melhor vocacionados no que diz respeito à cultura para o centro da cidade, como o Circo Escola, por exemplo. E é muito ruim a gente ser surpreendido com projetos
desse tamanho que impactam a vida de pessoas que já vivem aqui há bastante tempo. Mais uma vez, e para encerrar, já vivem aqui há bastante tempo, quer dizer, sem precisar de revitalização de coisa alguma. Obrigado. Obrigado pela contribuição, Josias. Seguindo a ordem aqui de inscritos que pediram a fala, o Fernando Bruno gostaria de falar. Fernando, por favor, fique à vontade, só lembrando do limite de 1 minuto e meio. Tá, bom dia a todos e todas. As minhas questões se referiam um pouco na linha do Calil e da Lilian, as desapropriações envolvidas, sejam elas por interesse social, sejam elas por utilidade pública. Eu queria esclarecimentos sobre os valores envolvidos, quer os calculados para emissão na posse e os calculados para adjudicação ao final. Essas desapropriações podem acabar sendo o calcanhar de Aquiles da proposta de vocês, mas essa é a pergunta a ser feita, que inclusive eu coloquei no chat. Agora, me parece que nós estamos aqui com uma série de fios desencapados abertos, de forma que está muito verde ainda a conversa. Para soltar um edital daqui 5, daqui 10 dias, para deglutir isso, e isso apenas o que foi trazido aqui, sinceramente, colegas aí da administração direta, nem sei se a administração direta está aqui, parece que é parcerias, está muito cru ainda, está muito verde. Eu acho que vocês precisavam alongar um pouco, mudar um pouco o processo aí de escuta e até, sabe, para vocês terem insumos melhores para amadurecer aí o que foi apresentado. Quer dizer, é feita a apresentação e a partir dos movimentos é que se descobre que nós temos 400 famílias ali, né? Eu acho, sinceramente, em termos de processo, que eu acho que vocês deveriam alongar um pouco mais essa discussão aí. Bom, mas objetivamente, André e pessoal, é relacionado a desapropriações, sejam as por interesse social, seja... sim, e quem vai conduzir o processo de desapropriação, se é a administração direta ou concessionária. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Não sei se algum dos meus colegas quer comentar ou se a gente segue para outros comentários. Posso comentar brevemente, né? Acho que só por conta do nosso prazo, mas a desapropriação ela vai ser realizada pelo poder concedente, né? E os valores vão ser aqueles determinados em juízo. Então, vai seguir todo o rito tradicional de publicação das DUPs e da negociação de juízo do valor justo e em conteste, né? Então, esse é o rito que está previsto no edital, e essa desapropriação a cargo do poder concedente. Seguindo aqui a ordem de inscritos, a gente tem um pedido de fala do Caio Santo. Caio, fica à vontade, só lembrando do limite de 1 minuto e meio, por favor. Oi, bom dia. Eu estou bastante contemplado pelas falas aqui dos meus colegas. Acho que essa do Fernando agora é bem direta, porque está muito incipiente, né, para a gente poder, inclusive, opinar, e parece que faltam informações. Mas eu queria trazer duas questões, assim, que é em relação às áreas que já são demarcadas como ZEIs, né, ZEIs 5 e ZEIs 3. Vocês estão substituindo a prioridade de habitação de interesse social, HIS1, inclusive, né, pelas habitações para estudantes com bolsa. Eu queria saber como que isso está sendo considerado, além das outras questões de como contemplar as famílias que já vivem aí, que já estão aí. A gente já vê esses projetos há muitos anos, né? Desde os anos 90 tem Vivo Centro, Nova Luz, as tentativas todas de parceria que deram errado, né? Precisa de intervenção e ação pública pesada nessas coisas, né? É isso, obrigado. Obrigado, Caio, pela pergunta, que vai ser registrada e vai ser analisada depois. E acho que pelo nosso horário, a próxima pergunta vai ser a última, mas só... Na verdade, André... Eu quero falar, mas é a última não. Estou aqui esperando e não me deram voz. Eu quero falar.
Eu estou longe, eu estou na estrada, eu parei no lugar somente para falar e eu quero falar. Eu não saio daqui sem falar. Vamos finalizar aqui com as pessoas que estão inscritas, né, com a mão levantada, André? Mais 10 A gente minutos para segue. que todos consigam falar. Tá bom, a gente segue então com os inscritos. O próximo aqui é o João Moreirão. João, fica à vontade, por favor. Obrigado, bom dia. Deixa eu falar o seguinte, eu não tenho nada contra moradias para estudantes. Eu, quando fui estudante, morei no Casa do Estudante 11 de agosto. Precisei e foi bom. Mas a questão desse projeto é o seguinte, repara bem, o mundo inteiro está revertendo as PPPs, porque onde teve PPP, aumentaram os custos públicos e teve gentrificação. Todas as PPPs aqui em São Paulo, as que começaram a funcionar, as que entraram para funcionar, provocaram gentrificação. E nós estamos vendo aqui que num projeto da prefeitura, já foi dito aqui várias vezes que a questão da moradia será da SEAB. Cadê a SEAB? Não está aqui? É outra prefeitura? Não é um departamento da mesma prefeitura para estar incluída e participando desse projeto? Então, na realidade, o que nós estamos vendo aqui é a prefeitura gastando não sei quantos milhões para proporcionar um lucro de milhões para empresas privadas e gentrificando o centro. E deixando as vidas, as famílias, as pessoas que moram lá, ao Deus dará. Porque a SEAB não está aqui para dizer qual vai ser a sequência para atender essas famílias. Então, o que nós estamos vendo aqui é isso. Esse projeto, honestamente, é muito ruim. Vai prejudicar a população, vai gentrificar o centro e, do ponto de vista cultural, o que estava lá é que o acesso da população a atividades gratuitas é um troquinho por ano. O resto é atividade paga. Então, eu acho esse projeto muito ruim. Os movimentos de moradia não foram ouvidos. A SEAB não está aqui para que tenha um projeto casado com esse aí para dizer o que é que vai acontecer com as pessoas. Aliás, eu fiz essa pergunta no chat e ninguém me respondeu. Pode ser que não tenham chegado lá. Tá? E o que a gente vê é uma PPP. Nunca a Prefeitura de São Paulo, na sua história, teve tanto dinheiro, vive alardeando isso e está fazendo PPP para quê? Para gastar milhões para que algumas empresas tenham um lucro de milhões? É isso? Porque é isso que está no projeto. Eu vi, não lembro dos números de cor, mas é isso que está lá. E é isso que acontece com todas as PPPs. Olhem as PPPs desses lotes de moradia, dos 12 lotes que existem em São Paulo, todos eles provocaram gentrificação. Quem morava em prédios ou comunidades saiu, ficou, na melhor das hipóteses, com R$400 de auxílio aluguel e mais nada. Então, esse é o problema desse projeto. Eu quero registrar aqui o meu protesto, porque eu acho esse projeto ruim, antipopular, antissocial e contra uma vida digna no centro de São Paulo. Obrigado. Obrigada, João. Olha, a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento. A gente anotou aqui mais 6 pessoas com a mão levantada e a Carmen, que pediu a palavra, e vamos encerrar aí. Então, né, vou pedir aqui para o João Moreirão, que acabou de falar, abaixar a mão para a gente manter o controle. Acredito que a João Marina também já falou, então acredito que a gente passa para o Celso, Caio, Karina Oliveira, Marlene e, por fim, a Carmen, e aí encerramos, que a gente já ultrapassou aqui o nosso tempo. Eu também reforço que todas as mensagens que vocês enviaram no chat é um documento da audiência pública, isso fica gravado, e quando a gente finalizar aqui, a gente vai ter esse documento em mãos para reler todos os comentários, e todo mundo que não conseguiu falar e mandou tudo no chat vai estar aqui no nosso radar como documento oficial, tá bom? Então, eu passo a palavra agora para o Celso, depois Karina Oliveira Leitão, Marlene Maria e a Carmen, encerrando. Bom dia a todas e todos. Eu fui da gestão municipal, durante a gestão Haddad, eu fui diretor técnico da Coab de São Paulo,
e atualmente sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Na ocasião, nós chegamos a montar, junto com a SP Negócios, que é contratada para fazer isso, e que está recebendo novamente recursos para fazer isso, a montagem de uma parceria público-privada de âmbito social, onde prevíamos, inclusive, a participação dos movimentos de moradia na gestão dos equipamentos que poderiam ser objeto dessa intervenção. Então, essa PPP ela foi desenhada, ela foi apresentada à comunidade no final de 2016, e eu não vejo aqui um relato, um registro disto. Então, eu acho que essa é uma questão importante, e envolviam estes imóveis. E queria esclarecer ao Fernando Bruno, a Lilian, esses imóveis já foram desapropriados. Como disse o Calil, um desses imóveis já era a escola de circo, e, portanto, eles fazem parte do erário público hoje, e fazem parte, portanto, de um conjunto de imóveis que são destinados à alocação social. Esse era o planejamento de 2016 da Secretaria de Habitação, tanto o da Rua do Boticário quanto do Arte Palácio. Então, eu acho que essa questão é importante, ela deve ser observada. Outra questão importante que a Antônia retomou, existem várias ocupações nesta região, como o Hotel Colúmbia, da Avenida São João 588, que está em processo de desapropriação, ou foi desapropriado, e que ele poderia muito bem ser inserido no perímetro como uma grande operação voltada a um conjunto de moradia. A palavra ativação é a palavra da vez, né? Há 40 anos, a gente fica pensando em políticas para a reativação do centro, com o envolvimento do comércio, envolvimento dos empresários, mas colocamos sempre à parte a população que mora nessa região e os seus representantes. Então, acho que falta a participação desses representantes. E outra questão importante, que a Antônia também observou, a Secretaria de Cultura adquiriu 4 imóveis para complementar o projeto do Complexo da Praça das Artes, na Avenida São João, logo abaixo da Rua Conselheiro Crispiniano. Esses imóveis estão disponíveis. A ideia que a Secretaria de Cultura tinha informado para a Coab na ocasião, e nos chamaram para essa parceria, é que a parte do térreo deveria ser destinada a uma área de exposição, que a Praça das Artes não tinha, e a parte superior deveria ser destinada à residência de estudantes. Então, nós temos condição de atender a proposta desse chamamento que está sendo feito agora, mas é importante que a gente ouça as demais secretarias e reveja os projetos que já existem para esta região. Então, essa era a contribuição que eu gostaria de deixar. Eu acho que a gente está deixando à parte uma série de questões que já foram tratadas por gestões anteriores, e deixando à parte também agentes extremamente importantes, que são os movimentos sociais, que têm muito a contribuir com essa discussão, como disse o Dito, e que atuou nesta área há mais de 40 anos. Obrigado. Obrigado, Celso. Seguindo a ordem, a gente tem a fala da Karina Oliveira Leitão. Karina, por favor. Obrigada pela oportunidade de falar. Eu sou Karina, pesquisadora do LabAB e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu queria deixar registrada a minha presença aqui como uma ação contrária a essa audiência, que eu não entendo que seja uma audiência. Queria dizer que acho que a gente deveria ter tido tempo suficiente para solicitar o cancelamento dela. Isso aqui é um simulacro de uma participação, e eu falo isso com toda o respeito por vocês, profissionais jovens, que estão aqui conduzindo de uma maneira muito educada e gentil com todo mundo, André, Luísa, Rodrigo, Mariana, mas com nenhum respeito, com todo desprezo por essa abordagem urbanística mitificadora de um projeto cuja modelagem, nem na modelagem, nem nesse render, ele para em pé. Então, essa situação, imagino que deva ser muito vexatória para vocês e para nós aqui todos que estamos afiliados a essa luta pelo centro. Ela é, no mínimo, constrangedora e revoltante. E queria deixar como sugestão, a primeira coisa, que vocês abandonem essa ideia, reconheçam o erro crasso e abandonem essa ideia de fazer esse projeto nessa área.
se não for essa a opção da administração, que mudem de área, né? Não dá tempo em 1h30 da gente discutir esse projeto, são tantos erros que eles se acumulam que não daria tempo de 1 minuto e meio na minha fala aqui discutir o cinismo dessa proposta. Então, eu queria dizer para vocês que eu acho que seria importante, para dar vazão à demanda habitacional que foi citada aqui, preservar o caráter popular dessa região na qual vocês estão propondo um estudo ainda de caráter ainda muito incipiente, como já foi dito, mas, sobretudo, respeitar o que o movimento popular já faz nessa região, que é ele sim quem dá vazão a essa demanda habitacional em maior quantidade e em maior qualidade, como tem provado os estudos científicos que têm sido feitos na Academia Nacional e Internacional. Os números falam por si, eu acho que eu não preciso aqui citar tantas teses e mestrados que já foram foram realizados e defendidos. Então, eu queria que vocês entendessem essa minha fala, apesar de revoltada, respeitosamente revoguem essa história, assumam o erro e saiam dessa região, que é uma região que é popular e merece continuar sendo popular, porque ela é símbolo de uma luta que nós todos apoiamos. Obrigado, Karina, pela contribuição. Seguindo a ordem aqui, a gente tem a fala da Marlene Maria. Marlene, por favor, fica à vontade. Marlene, seu microfone está fechado. A gente ainda não está te escutando. Marlene, seu microfone está fechado. Tem um ícone aqui embaixo onde você consegue ativar o som, que é um microfone com isso. Ainda não, ainda tá mudo, Marlene. Eu acho que podemos passar para Carmen, e caso a Marlene consiga, ela encerra aí as contribuições. Então vamos para Carmen e volta com a Marlene e encerra. Luísa, já tinha me inscrito também. Carmen, o microfone da senhora acho que está fechado também. Olá, pessoal, bom dia a todos. Eu quero aqui agradecer a todos os amigos, a todos os urbanistas, arquitetos, as academias, a todas as pessoas do movimento que rapidamente se inscreveram para participar dessa audiência, que seria mais uma surpresa para nós se não fosse o Estadão que nos anunciasse, nos perguntasse o porquê que a gente não sabia que haveria essa audiência pública e que tem esse projeto de PPP. Eu quero deixar aqui, porque já foi bem falo aqui pela Karina, toda a minha indignação e peço que vocês revoguem esse projeto, tá? Essa modelagem que vocês fizeram, porque não há modelagem num plano urbanístico na cidade como São Paulo, se não houver integração. E o que vocês estão fazendo é jogar o setor da moradia contra o setor da cultura e assim por diante. Todo plano urbanístico ele tem que ser integrado. E nessa integração tem que haver toda a participação. Nós somos movimentos populares que nós temos a cultura, nós temos a saúde, a educação. Já que vocês fazem um projeto de uma PPP para estudantes, lembrem-se que todas as PPPs que foram feitas por essa prefeitura não deram certo, tá? Inclusive, numa PPP que é para estudante, ela é transitória, porque estudante vem e vai. Vocês estão excluindo quem realmente faz a diferença no centro de São Paulo. E essa região, ela só está habitada e tendo um comércio livre e um comércio farto porque tem gente morando. E nessas ocupações que deixaram de fora, é como se nós tivéssemos sido uma praga exterminada, nós temos lá pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que fazem com que essa região fosse, de fato, habitada. Porque quando nós chegamos aí, há 13 anos atrás, a gente encontrou uma região devastada, que não tinha habitação.
que não tinha moradia, que não tinha população. Então, olha, eu peço a vocês, e tenho todo respeito a vocês que fizeram essa modelagem, porque quem fez essa modelagem fez com intuito, achando que está fazendo uma grande função, um grande plano urbanístico para a cidade de São Paulo. Não se faz plano urbanístico excluindo pessoas, tá? Então, eu peço a vocês que são profissionais sérios, que revoguem o que vocês estão fazendo. E nós, movimentos sociais, eu estou chegando amanhã à noite em São Paulo, imediatamente uma reunião com o prefeito de São Paulo, e conclamo aqui a todos vocês, amigos, apoiadores dos movimentos sociais, para que a gente realmente apresente um projeto que seja um projeto integrado de inclusão para todos ao prefeito Ricardo Nunes. Se o Ricardo Nunes está pedindo a vocês para fazer essas apelações por causa de planos eleitoreiros, vamos acabar com isso. A vida das pessoas não se resume à política partidária, e sim, nós necessitamos de políticas públicas efetivas. Chega de nos tratar como gado, chega. Olha o Brasil que a gente está vivendo. Então, vamos viver um São Paulo digno, com um plano urbanístico, de fato, inclusivo. Obrigado, Obrigada, Carol, Karen. pela contribuição. A gente vê agora se a Marlene conseguiu arrumar o microfone dela. Conseguiu, Marlene? Senão a gente volta para a Luísa. Luísa. Pessoal, a gente chegou aqui já no nosso limite do Ô, limite de Luísa. tempo. Será que está me ouvindo? Oi? Oi? É o Mildo. Na verdade, eu me inscrevi desde o início, só que eu tô com um problema. A internet oscilou aqui, eu caí. Daí minha mão abaixou. Entendeu? Milda, a gente vai encerrar com você. Eu peço que você mantenha 1 minuto e meio, que a gente já estourou o nosso limite, tá bom? Tô te dando a certo. fala final. Volta para mim, a gente vai encerrar, porque o tempo já se esgotou, tá bom? Tá ótimo. Então, na verdade, meu nome é Mildo Ferreira, eu sou aqui do Conselho Tutelar da Sé, já conheço muito bem esse território. Eu acho que faltou contextualizar um pouco a história desse território, né? Hoje, se vocês forem fazer o levantamento com a própria Defesa Civil ou com os próprios movimentos sociais, nós temos mais de 200 ocupações, que daria um montante de 10 mil pessoas morando no centro. Nesse contexto, eu vi que nas falas trouxeram a questão que não foi considerada, a questão da economicidade do dinheiro público, que inclusive tem projetos já que foram construídos anteriormente e eles foram desconsiderados. Eu tenho uma falha no projeto de vocês, entendeu? E, inclusive, nesse contexto, não foi incluído os outros prédios que realmente eles estão em abandono. Nós acompanhamos as ocupações aqui do centro, inclusive as ocupações estão de parabéns, porque hoje elas fazem a política habitacional emergencial que a prefeitura não é capaz de fazer, e nesse contexto vocês estão criando uma situação onde nós temos ovos com os pássaros próximos de nascer, e vocês estão querendo fazer um omelete? Então, eu acho assim, acho que é importante estar gravando essa audiência aí e colocar que é importante vocês revogarem essa situação, entendeu? Trazer uma construção novamente desse projeto. Aí, nessa construção, vocês chamaram a Secretaria de Habitação junto com os movimentos sociais. Porque o norte que está levando, entendeu? Não está considerando essas pessoas que moram nesses espaços ocupados e nem as pessoas, família em situação de rua, que é alarmante na cidade de São Paulo. Então, eu queria colocar essa consideração que é muito importante. Quem conhece o território que eu também moro aqui no centro, você vê que tem o Cine Marrocos, que são 4 torres em abandono do lado da Praça das Artes. Descendo a São João também tem o Prédio Amarelo, que é do lado da Praça das Artes. Então, há muitos prédios ociosos, entendeu? Que eles também não estão sendo contemplados nessa situação, que já favorecia automaticamente as pessoas que ali moram. Por fim, é importante que na fala inicial, o rapaz colocou, existe um mito que o centro não vive, entendeu? As pessoas, 10 mil pessoas, falar que o centro ele não está sendo ocupado, isso também é um mito, entendeu? Então, acho que é importante considerar essa questão, sim. E eu acho que também faltou trazer, da onde tirou esses dados que vai fazer moradia para estudantes, entendeu? Da onde vocês tiraram essa informação, entendeu? Bom, é isso que eu gostaria de colocar na consideração final, tá bom? Agradeço a oportunidade, eu acho que a próxima audiência poderia ser presencial, eu acho que isso coíbe as pessoas de trazerem mais ideias, entendeu? E se exporem
as suas próprias ideologias também, entendeu? Favorecendo o todo, né? Como a Carmen e a Antônia trouxe aí, não existe uma construção de um único lado, entendeu? Bom, desejo sucesso a todos. Obrigado, bom dia. Muito obrigada, Mildo, pela sua contribuição, né? Então, estamos aqui encerrando a nossa audiência pública de hoje. Eu reforço que o nosso e-mail institucional do projeto está 100% aberto, à disposição. A gente tem o site do projeto com todos os documentos na integralidade para que vocês consigam acessar. Vou pedir para o pessoal enviar aqui Luísa, também. Luísa, só uma pergunta. Vai ter um retorno de tudo isso que nós discutimos aqui? Uma semana, 10 dias? Por isso a gente pede para vocês formalizarem no e-mail, Benedito, porque ao final da consulta pública, a gente publica no nosso site as respostas às solicitações de esclarecimentos que foram recebidos, tá bom? Então, você pode enviar no nosso e-mail do projeto, que vai ter o retorno ao final da consulta pública, a gente publica esse documento com as respostas. Eu também reforço que para todos que não conseguiram falar, né, a gente teve um volume excessivo no chat, ele vai sair daqui como um documento oficial, a gente tem o histórico de tudo que foi enviado. Vamos fazer aí a leitura e, enfim, está no nosso radar todas as contribuições que a gente recebeu. Agradeço a São Paulo Negócios e a equipe da São Paulo Parcerias. Também agradeço à Casa Civil pela parceria aqui estabelecida. Desejo um ótimo dia e uma ótima semana para vocês. Não foi falado sobre o prazo complementar que foi pedido, porque 5 dias após essa audiência é um prazo exíguo para as manifestações. Vocês não responderam sobre a solicitação de prazo. Obrigada. Está registrado, tá bom? Muito obrigada. Uma ótima Mas não foi tarde. respondido, senhora Luísa. Sai. Já vou sair. Está registrado, tá bom?